um problema de ordem do sistema de esgotamento sanitário. Né? Então, basicamente são essas cinco subdivisões aí que vêm retratadas nas questões do Enem. Aí eu separei 13 questões, né? Não sei se foram 13 ou 14, mas em torno disso, e algumas delas, inclusive, de 2009, eu abri exceção para algumas questões de 2009, achei interessante a construção, assim, didaticamente era muito interessante a gente abordar aqui, mas, repito, é um tema bastante frequente na prova. Então, vamos lá. Primeira questão. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Beleza. Então, questãozinha de 2009 traz o seguinte. Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda. Né? Um texto aí, inclusive, que aborda questões aí sociológicas, né? Do ponto de vista de comportamento, mas é uma questão que trata especificamente de rede urbana. Né? Então, o que eu falei, a rede urbana é um sistema de cidades, né, que se articula, ou cidades que se articulam entre si, cada uma delas tendo uma função, desempenhando um papel específico. Então, diz aí, ó, uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por. Então, dentro da rede urbana, a gente tem uma metrópole, a gente tem uma megalópole, a gente tem uma região metropolitana, a gente tem os tecnopolos, a gente tem várias cidades que têm um papel diferenciado nessa rede urbana. Então, essa questão aí, o comando pergunta especialmente o que são cidades globais. São as cidades cenográficas das novelas da Rede Globo. Ai, como isso é engraçado. Dolph, Luísa, alternativa A, Karen, alternativa A. E aí vocês levaram um tombo. Por quê? São cidades globais. Cidades globais são aquelas que têm alguma influência em nível, não está dizendo, nível mundial, certo? E as cidades globais, obviamente, elas não possuem a mesma força e intensidade. Concordam comigo? A gente pode dizer que Nova York é uma cidade global. São Paulo também é uma cidade global. Mas elas possuem o mesmo nível de influência no cenário mundial? Obviamente que não, né? Mais uma chance aí. Sem consultar o Descomplica, viu? E aí? Dou-lhe uma. D, Luísa foi na D.
Dolph foi na alternativa rapaz. A de D também. Bom, minha gente, quando vocês observarem essa expressão cidade global, obviamente ela está intimamente relacionada com a questão do processo de globalização, certo? Ou seja, o processo de integração de mercados, as economias mundiais. Então, na alternativa D de dado, não aparece a palavra globalização, mas aparece uma outra expressão que é sinônimo, terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia, ou seja, processo de globalização da economia. Beleza? Então, são cidades que têm funções muito poderosas do ponto de vista do mercado financeiro, do ponto de vista de, das áreas contábeis, né, grandes centros financeiros, econômicos, de direito também. Então, esses grandes centros mundiais são chamados de cidades globais. Agora, como eu falei, algumas estão lá no topo, são chamadas cidades alfa, e algumas outras são classificadas como cidade beta, na segunda categoria, por exemplo. Beleza? Então aí, alternativa D de dado, resposta correta. Sim, sim. Por exemplo, a gente sabe que, em termos de Brasil, existem duas cidades que têm grande projeção internacional, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, obviamente que Rio de Janeiro, por outras razões, está uma categoria abaixo de São Paulo. São Paulo, por exemplo, concentra lá a Bolsa de Valores, é sede dos grandes bancos existentes no Brasil, das grandes empresas, das grandes indústrias. Então, São Paulo está na categoria acima. Ok? Então, aí, ó, alternativa D. Questão 2. Grau de urbanização. Aí traz assim: trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Alguns conceitos interessantes aí de território, espaço, né? Aponta aí as relações, a dinâmica dentro das cidades, né? Então, só para reforçar o conceito de cidade, no Brasil, são as áreas que são sede político-administrativas de um município. Então, você tem o município do Cabo, você tem a cidade do Cabo, beleza? Então, o município do Cabo envolve todo o território administrado que tem a gestão da prefeitura. Então, a zona rural é município. Mas o que é a cidade do Cabo? Esse núcleo urbano onde está a sede política e administrativa do município. Onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, então os bairros, né? E são a subdivisão da cidade, bairros como Coab, o Centro, Vila Mucambo, todos esses bairros fazem parte da cidade do Cabo. Já as praias, não é mais cidade do Cabo. É município, mas não é cidade do Cabo. Ponte dos Carvalhos é um bairro, é um distrito, mas não é cidade do Cabo. É município, mas não é cidade. Então, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. É um tema, está logo aí no subtítulo da matriz de referência do Enem, né? Segregação espacial. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo ou pela o quê?
Gostei, Karen. Agora, né? Agora é a. Pois é, né? Então a população cresce, a população urbana cresce, né? E, obviamente, a gente sabe que o solo urbano ele é definido justamente por uma lógica capitalista, né? Ou seja, existe um mercado do solo urbano, quem tem mais recursos vive nas áreas centrais ou mais valorizadas, e quem não tem tanto recurso vive nas áreas mais periféricas, né? Então, a população cresce, mas não cresce em um equilíbrio econômico. Então, obviamente, as pessoas mais pobres, que correspondem à maioria, vão para as periferias. Então, a alternativa A fala aí do crescimento da população urbana, né? De certa forma, fez com que essa periferia crescesse. E o aumento da especulação imobiliária, obviamente, nos grandes centros, né? Ou seja, áreas centrais mais valorizadas, né, tendem a expulsar, segregar a população de menor renda. Certo? Entendido aí, minha gente? Estou dando aula só para Karen, né? Só Karen e Dolph que se manifestam aí. Nesse sentido, quero reforçar com vocês uma expressão que ela vem sendo bastante usada nos últimos anos, que é o conceito chamado gentrificação. Né? Essa palavra foi, na verdade, aportuguesada, né? Ela vem do inglês, né? Gentry, né? Que é como se fosse tornar nobre. Então, no Brasil, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, ocorre que dentro das áreas urbanas, de algumas áreas urbanas, começa a haver um processo de gentrificação, ou seja, áreas que eram anteriormente desvalorizadas e tinham uma ocupação de pessoas com menor poder aquisitivo, estão sendo alvos da especulação imobiliária e transformadas, né, se tornando nobres e voltadas, obviamente, para um outro público. Então, no caso de Santo Agostinho, tem uma área dessa que é chamada Praia do Paiva, certo? Então, o Paiva, hoje, é uma área super valorizada. Ela foi alvo intenso de gentrificação. Mas há 15 anos atrás, por exemplo, era uma área de pescadores, né, pessoas que davam basicamente uma atividade de pesca. E hoje ela se transformou em uma outra realidade. Então, isso é chamado de gentrificação. Ok? Questão 3, também relativa a grau de urbanização. Está relacionado com essa questão anterior. A anterior foi 2013, essa 2014. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa de especialização dos bairros e da sua diferenciação social. Um pouquinho que eu já falei. Muitas pessoas que não têm meios para pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Né? Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é o quê? Então, qual é o processo socioespacial descrito no texto? Que pessoas são, de certa forma, rejeitadas para a periferia ou subúrbio, né? Qual é a consequência geográfica disso?
E aí, dúvidas? Dolphin se arretou isso aí. Essa é a internet dele. E aí, galera? Seria de ser cercamento. O cercamento foi uma prática muito utilizada no processo da Revolução Industrial, né, de expulsão das pessoas das áreas rurais, né, confisco de terras, para justamente migrarem para as áreas urbanas, para as recentes áreas urbanas. Arthur aí citou aí a alternativa A, criação de condomínios fechados de moradia. Mas aí, Arthur, isso ocorre também, mas de certa forma não está de acordo com o texto, porque o texto fala aí muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis de bairros elegantes. A Luísa foi na letra D de dado. Vejam só, é só vocês pensarem o seguinte, vocês moram no Cabo Santo Agostinho. E aí, ano que vem, estarão em alguma universidade em Recife. O que certamente vai acontecer com vocês? Não é isso? Então, se você mora nas áreas periféricas, pois é, então periféricas, se você mora nas áreas mais da franja metropolitana, como é o Cabo de Santo Agostinho, inclusive a própria, por exemplo, Vila da Coab, tem justamente essa origem, né? Então, a implantação de bairros operários, por exemplo, né? Então, o resultado disso é que quem tiver alguma relação com o centro, no caso Recife, demandará maior tempo